4 ainda tem o capítulo 5. Eu só ver o capítulo 5 ainda tem bastante exercício ali para ser feito. Né? Bom, que é a ideia da aula de hoje? Um dos itens que está colocado no capítulo 4 ali, ou 5, acho que 5, fala sobre encapsulamento. Na verdade, a gente já viu encapsulamento. Já comentou, já viu o que é encapsulamento. Mas vamos revisar o formato todo. E ali tem uns exercícios para serem resolvidos nesse capítulo 5, que trata de coisas particulares, como a questão da data. Tem uma classe data ali para ser trabalhado, né? E tem outros programas ali que vocês já viram, pelo menos alguma coisa parecida com ela, e que a ideia é trabalhar essas questões aqui para serem bem implementadas, para daí a gente chegar na generalização e especialização, ou também chamado de herança, certo? Então, o que acontece? Na primeira prova que a gente fez, a parcial, a gente praticamente foi totalmente teórica, né? Vai ter teoria ainda na próxima prova, mas vai ter prática, certo? Então, a ideia é o quê? A ideia é que a gente possa trabalhar com os conceitos para fixar melhor esses fundamentos, de forma que fique bem claro como funciona os conceitos da orientação a objeto, né? Vamos lá. Bom, o que é encapsulamento que a gente viu? Encapsulamento é quando você esconde um código, você não permite que seja acessado, né? O exemplo que eu trabalhei com vocês é a questão de você ter almoxarifado, você é uma pessoa que está na frente que vai segurar aquilo que vai ter acesso, né? O que tiver à disposição ele vai fornecer, que é o elo de ligação com o mundo externo, e aquilo que não pode ser trabalhado ali, vamos supor, uma peça para ser feita uma manutenção, vai ser feita interno ao almoxarifado. Então, a pessoa vai trocar alguma coisa, ele vai abrir internamente, vai poder mexer e vai devolver o processo pronto, né? A ideia que a gente viu no caso do quadrado que a gente fez foi o cálculo da área e cálculo do perímetro, né? A gente deixou ele na cláusula protected, não é isso? Dessa maneira, ele está encapsulado porque eu não tenho acesso direto a este cálculo. O gets e sets são o que está aberto para o mundo como um todo. É aquilo que você tem possibilidade de você trabalhar. Tá? Aí o que acontece? A implementação em si, tudo que você colocar, seja ele dentro de protected ou dentro de private, que são as duas cláusulas que são protegidas, ou seja, um é protegido, que é protected, o outro é privado, certo? Ou seja, privado é só dele, é exclusivo, né? E protected é o que é protegido. E é o que está protegido justamente que dá essa característica de encapsulamento, né? Então, os atributos, a gente coloca os atributos dentro da cláusula protected. Isso significa que eu não posso colocar atributos dentro da cláusula public? Posso. A questão é que se eu colocar ele dentro da cláusula public, significa que é como se fosse uma variável, teoricamente, certo? Ou, teoricamente, porque na prática ele continua sendo parte de um objeto, né? Mas ele dá abertura para ter acesso direto a ele, né? Dentro da ideia de orientação a objeto, a gente não costuma colocar variáveis na cláusula public, certo? A gente coloca somente os métodos que seriam para enviar e receber, os gets e sets, e os métodos que vão ser utilizados para fazer cálculos ou para fazer outras operações. Mas a gente não costuma colocar atributos dentro da cláusula public. Não significa que não dê para colocar, né? Os conceitos de orientação a objeto não colocam como sendo uma boa prática se trabalhar dessa forma, né? Dentro desse formato que a gente está trabalhando também, deu para entender agora que nós estamos trabalhando no formato MVC. Eu dou read e write em qualquer lugar? Não. Só dou read e write aonde? Na interface, né? Porque é a classe que vai, como o nome diz, vai interagir com o usuário. Só ali que eu vou fazer leitura e escrita. Mas se eu colocar em outra parte do código, ele vai funcionar? Vai funcionar. Posso colocar read e write em qualquer lugar. Só que se eu colocar read e write em qualquer lugar,
então não é mais programação orientada a objeto, não é um conceito, vamos dizer assim, se você coloca read e write em qualquer lugar, você vai descaracterizar o principal ponto que é o conceito de orientação a objeto. Não quer dizer que não vai funcionar a aplicação, são dois pontos distintos a qual a gente tem que tratar, certo? A aplicação vai funcionar? Vai funcionar. Coloca o read e write, ele permite? Permite, não é uma imposição de você não poder colocar read e write em qualquer lugar. Não só read e write, na realidade, certo? Depois nós vamos verificar que quando a gente vai armazenar a informação dentro do banco de dados, nós também vamos usar classes específicas para fazer essa operação. E vamos deixar ele sempre bem separadinho, né? Então, a classe em si, eu não tenho a classe quadrado. Eu tinha algum read, algum write? Não. Ele só recebe, ele calcula, ele não escreve nada, ele não lê nada, não faz nenhuma operação diferente da classe interfaces, né? Na classe interfaces, ou na Winter lá que a gente criou, lá sim a gente faz read e write exclusivamente para escrever e para ler, né? O que muda dentro desse conceito? Muda a ideia de que eu posso trabalhar com pessoas específicas só para trabalhar com layout para leitura e escrita, certo? Montar o formulário, fazer o desenho da tela, jogo de cores, o formato como vai ser acessado os dados. Ele vai ficar de acordo com quem é responsável pela interface. Mas o que acontece? Eu posso trabalhar dessa forma com, por exemplo, alguém que vai criar uma interface para o Windows, certo? E amanhã eu quero criar ela para um tablet. A classe em si, ela vai ser a mesma. O que vai mudar? Vou fazer uma interface para o Android, uma interface para o Mac, fazer uma interface para o Windows, uma interface para o Linux. Vai mudar o formato da interface. Mas o restante eu posso reaproveitar, né? É o que a indústria automobilística faz. Criou, vamos dizer lá, criou o Gol. Você tem a Saveiro. Teoricamente usa o mesmo chassi, usa o mesmo motor, usa praticamente a mesma coisa. O que você muda? Você muda a parte externa dele, a lataria, a funilaria, a parte que vai apresentar. Mas o restante, uma boa parte disso, é igual. E você tem um aproveitamento da indústria. Você vai fazer uma planta que serve para esse. Quando eu quero colocar o Gol, eu coloco uma carroceria de um jeito. Quando eu quero uma Saveiro, eu coloco uma carroceria diferente. Certo? Eu tenho opções de fazer essa mudança. E a ideia da orientação a objeto vem justamente com esse objetivo. Então, se é a mesma coisa que dizer, pedreiro, uma construtora pode construir um prédio seguindo certas regras, certos padrões de construção. Isso significa que se você der o mesmo material para um pedreiro que não estudou métodos de fazer isso, ele não consegue construir? Ele também consegue. O que pode acontecer? Que vai perder mais tempo, pode ser que desperdice mais material, pode ser que o custo da obra seja mais caro. Você pode ter N fatores diferentes que não vai caracterizar. O tempo de construção pode ser que seja outro. Não é isso? Então, o que ocorre é que você pode trabalhar com a metodologia seguindo esse padrão. Então, vamos dizer assim, infelizmente tem algumas aplicações que você encontra no mercado usando uma linguagem orientada a objeto e que, na prática, não é programação orientada a objeto. Ah, mas ele usa uma ferramenta orientada a objeto. Não quer dizer nada. Certo? Ele pode ter programado de forma estruturada dentro de uma linguagem orientada a objeto. O resultado que vai dar isso é adequado? Não. Com certeza não vai ser, porque ele não está usando os benefícios daquilo que a orientação a objeto se propõe dentro do conceito do desenvolvimento orientado a objeto. Certo? Então, você não vai conseguir, eu preciso colocar a ferramenta agora para rodar um tablet. Infelizmente, você vai ter que escrever todo o código de novo para poder escrever, para fazer funcionar no tablet. Certo? E não explorou esse recurso que seria o conceito de orientação a objeto. Né? Então, o que acontece? De um modo geral, nós temos o Delphi, ou Lazarus, originalmente ele não foi construído para ser orientado a objeto.
certo? Assim como muitas linguagens, como C não era orientado a objeto, como muitas outras linguagens originalmente não eram orientadas a objeto, certo? Só que o fundamento da orientação a objeto, ela traz muitos benefícios. Algumas vezes traz também alguns ônus, em função de ser nesse formato, né? O que seria o ônus disso? O ônus é de que, quando você vai trabalhar com uma ferramenta orientada a objeto, o custo, a curva de aprendizagem do conceito orientado a objeto, ela é mais alta do que se fosse estruturada. Por outro lado, se você trabalha com grandes projetos corporativos, vamos dizer assim, para grandes ambientes, com certeza é muito mais interessante você desenvolver na orientação a objeto, certo? Então, daqui 2, 3 anos vocês vão estar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho vocês vão verificar que, de repente, você tem empresas que trabalham com ferramentas orientadas a objeto, mas programam ela totalmente estruturada. Cada empresa tem sua autonomia de decidir como é que ela quer desenvolver, certo? E essa questão do formato de desenvolver, com certeza vai fazer muita diferença a médio e longo prazo, certo? A época da estruturada já é um período que já deu o que tinha que dar. Hoje, daqui para frente, a tendência é que no mercado de trabalho, realmente, se você não trabalhar seguindo certos padrões, você não tem espaço no mercado, certo? Mas se onde eu estou trabalhando não usa o conceito, bom, aí é uma questão de você decidir o que é melhor para você, o melhor hoje, o que é melhor no futuro e como você pretende trabalhar nesse mercado, certo? As linguagens também, elas estão evoluindo. Hoje nós temos algumas, há 5 anos atrás nós tínhamos outras no mercado, algumas que estavam há 5 anos atrás, que surgiram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás estavam no pico, hoje tem algumas que já estão caindo, né? Tem outras que estavam em queda, que voltaram a subir. O mercado tem tido uma oscilação bastante grande, certo? Mas isso tudo tem que avaliar a questão de custo-benefício que é viável para cada empresa e cada negócio, certo? A recomendação e a ideia que está sendo passada para vocês sigam o conceito de orientação a objeto, que tende a ser no mercado realmente uma técnica de desenvolvimento de software que dá muitos frutos ainda pela frente, tá? Bom, vamos chegar a revisar alguns conceitos que a gente viu até agora, né? Vamos trabalhar montando algumas classes aqui, não necessariamente fazer a aplicação inteira funcionar, mas para a gente trabalhar alguns conceitos que a gente viu mais na teoria e que de repente a gente precisa consolidar ele dentro do desenvolvimento da programação, né? Pode ser? Bom, dentro dos fundamentos básicos que a gente tinha lá, a gente teve muito questão de classe e objeto, né? Dentro dos primeiros conteúdos que a gente viu lá. Fazendo esses exercícios que vocês tiveram até agora, está claro o que é uma classe, o que é um objeto? Alguém ainda ficou com alguma dúvida com relação à diferença entre uma classe e um objeto? Ou já está bem claro o que é classe e o que é objeto? Tudo claro? Tranquilo? As cláusulas que nós temos dentro do cabeçalho, do header da classe, está muito claro o que é cada uma das partes? Está claro também que quando a gente cria uma classe, eu tenho que declarar os seus métodos, como é que se escreve esses métodos? Está claro isso? Um questionamento que geralmente o pessoal confunde muito, né? Gets e sets. O que é get e o que é set? Não depende do ponto de vista, não. O ponto de vista é o mesmo, baseado sempre no objeto. Não, veja bem, não muda, não dá para inverter esses conceitos.
né? O livro usa recebe e informe, né? A gente vai usar recebe e informe? Alguém colocou recebe e informe nos trabalhos? Já perdeu ponto. Só esse livro utiliza essa tradução do que é get e set, certo? A gente não usa traduzido recebe e informe. A gente usa get e set, certo? O get é o que? É uma procedure ou uma function? Oi? Quem acha que é uma function, levanta a mão. Get. E o set? Procedure. Em C não tem procedure e function, né? Oi? Tem? Se você declarar como void, que não vai ter retorno, aí sim, né? Ele vai se comportar como sendo, mas na prática não tem, né? Certo? Professor, mas necessariamente o sexo tem que ser. Necessariamente. Necessariamente. Sexo é errado. Tem que lembrar que o Delphi ou o Object Pascal, como sendo linguagem de programação, ele vem do Pascal e no Pascal nós temos procedure e functions bem declarados, certo? Bem distintos. E seguindo esse formato ele vai trabalhar sempre dessa maneira, certo? Deixar bem claro. A gente tem que respeitar a linguagem de programação a qual a gente está utilizando, né? Muito bem. Vamos dizer assim, né? Eu venho para criar uma classe, né? A classe, vamos dizer lá, vamos pegar uma classe qualquer aqui do livro. Acho que tem uma aqui. Triângulo nós já fizemos. Tem algumas que seria interessante que vocês façam, né? Então, vamos lá. Eu tenho type, tenho uma classe chamada fração, igual a class. Né? Tenho lá protected, numerador, tipo, tá do tipo integer, denominador, e eu tenho uma função MDC, onde eu vou ter um N, um M do tipo integer. E ele me retorna um tipo integer. É isso? Aí eu tenho as cláusulas public. Constructor e objeto, destructor, destrua-se, e vou ter... tem dois constructor. O livro usa vários formatos diferentes para passagem de parâmetros, certo? Eu recomendo que a gente use como padrão um P para identificar que é o parâmetro, né? E sempre o nome do atributo que a gente está trabalhando, certo? Diferente do que o livro propõe. Tipo integer. É isso? Constructor, destructor. Aí ele tem outros métodos. Procedure, reduza-se, function
forneça quociente function get numerador tipo integer considere set numerador. E eu também proponho que sempre use o set com o nome do próprio atributo. O livro também não segue necessariamente esse padrão. Tá? Function get denominador tipo integer considere set denominador. Function forneça sua soma com uma fração do tipo fração. Retorna fração. Function forneça sua divisão com uma fração do tipo fração. E retorna fração. Bom, observem que, vamos dizer assim, o fato de ele ser da classe não significa que eu não possa retornar como resultado um outro objeto da própria classe, né? Que é o caso que está aqui. Eu tenho gets e sets aqui, que eu estou colocando os valores, né? Aqui eu tenho um get, aqui eu tenho um set, onde eu estou passando valores que eu estou enviando para o meu objeto, né? Mas assim como o exercício que vocês fizeram do ponto ali, eu tenho certas situações que eu tenho um objeto e que esse objeto ele vai ser tratado. Eu estou mandando um objeto para dentro dele, ele vai me retornar um outro objeto. É um método que eu estou mandando, certo? Bom, fisicamente é perfeitamente tranquilo, né? Porque, vamos dizer assim, se considerar dentro do exemplo do almoxarifado, eu posso pegar um objeto, mandar um mesmo objeto, vai e volta, não tem problema, certo? Em termos de classe, observe que na própria classe ele retorna, certo? Então, eu posso trabalhar com essas questões de enviar e receber valores, onde eu envio um objeto, ele retorna outro objeto. Depois nós vamos verificar que, mesmo na classe interfaces, que eu li o valor do ponto A ou ponto B, como sendo variáveis do tipo inteira. Mas, por exemplo, se eu precisar fazer um cadastro de uma pessoa, seja de um funcionário, seja de um cliente, a quantidade de atributos que eu vou ter num caso de um cliente, por exemplo, para vender a crédito, teria uma quantidade bastante grande, não é isso? Então, ao invés de você passar por parâmetro valor a valor, o que se faz? Eu vou ter a situação de passar um objeto inteiro para dentro da interface, né? Da mesma maneira que eu tenho aqui
esses métodos aqui. Eu estou passando, tem um objeto que está sendo passado e ele vai me retornar um outro objeto através do nome da função. Certo? E aqui dentro daquilo que a gente viu na aula passada, o conceito que está aqui, será que o objeto que eu estou colocando ele pode ser alterado dentro da própria classe, dentro desse método? E quando ele for alterado lá, quando ele retornar, ele vai retornar alterado ou não? Observem, a passagem de parâmetro aqui é passagem de parâmetro por? Como? É cópia ou referência? Agora eu fiquei confuso. Não, é porque teve gente que falou cópia e teve gente que falou referência. Isso daqui é passagem de parâmetro por cópia ou por referência? Não, não foi isso que eu disse. Eu perguntei, essa aqui é que forma de passagem de parâmetro? Por cópia. Dentro do conceito, se for passagem de parâmetro por cópia, ele vai alterar o valor ou não? Mas dentro do comportamento do que é os nossos objetos aqui, isso vai alterar ou não vai alterar? Estão certos disso? Isso é uma grande dúvida que talvez seja interessante vocês colocarem à prova, né? Para saber se isso vai acontecer ou não. Porque são dois conceitos diferentes, mas na aula passada a gente viu que o comportamento que nós temos aqui é um pouco diferente do comportamento de uma variável, né? E a gente pode dizer que é a mesma coisa? A passagem de parâmetro, a forma de passar o parâmetro, aparentemente é igual ao que foi visto na programação estruturada, certo? Mas o fato de ser uma classe aqui e não mais uma variável, será que isso vai fazer alguma diferença? Uma boa pergunta. Depois vocês me respondem. Eu vou dar um tempo depois para vocês responderem. Né? Sim, é justamente pelo processo de aprendizado. Oh, brilhante! Eu estava esperando alguém falar justamente isso. Como é que eu vou chegar e vou interromper esse momento de aprendizado? Eu seria muito egoísta, eu estaria interrompendo esse processo. Certo? Oi? Meu Deus, mas será que é isso? É verdade? Vocês já estão no terceiro período. Já são suficientes, né? Acho que pode ser até uma questão, né? Uma questão de prova, e de repente, quem fizer o teste, de repente acerta na prova. Né? Não, mas o processo de estar na videoaula ou não vai estar registrado. Eu não vou interromper esse processo, esse momento de vocês de aprenderem essa questão. Certo? Bom, uma outra colocação que a gente tinha, que era a questão de que uma classe pode ter mais do que um constructor, né? No caso, cria objeto e cria inicialize. Né? São dois constructors para a mesma classe. Tanto faz usar um quanto usar o outro. Que diferença que faz? Daí, o que a gente tem dentro desse processo é que... A gente não precisa desse negócio aqui. Né? Vamos colocar os códigos lá então, né? Certo? Para poder dar continuidade. Né? Oi? Mágica? Não faz mágica. A gente não faz mágica. Oi? O que eu fiz? Vocês piscam, né? Tá vendo? Não prestam atenção. Aí que dá. Não presta atenção direito aí, ó. Piscaram quando eu falei que não podia. Oi? É claro que já estava tudo pronto, né? Só
coloquei para cima, né? Já voltaram, já? Oi? É prático isso, né? É útil isso? É. Oi? É um processo complexo, né? Mas quando você termina de digitar aqui, que faz o header aqui, que faz o cabeçalho aqui, né? Tá vendo aqui? Terminei o header aqui, né? Aqui tinha o quê? Aqui mesmo? Tinha o uses lá, né? Sysutil System, né? Você tira ele não faz parte do processo, e você usa um conjunto de três teclas mágicas. Ctrl Alt Delete, o botão do Power. E começa tudo de novo, né? Você dá Ctrl Shift C. Aperta aí que eu quero. Quando você dá Ctrl Shift C, ele cria todos os cabeçalhos, não, lógico que não vai ter conteúdo, né, de todos os métodos que estão definidos lá em cima. Se caso você der Ctrl Shift C e ele tiver erro, ele vai dizer que não consegue fazer. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente não pode deixar vocês perderem a oportunidade de fixar esses conteúdos, né? Você fez, você falou pra gente, a gente aprendeu. Você fala assim, o que é isso? Você não fala pra gente, a gente fala, demora mais. Não. É que quando você faz manualmente e dá o erro lá, que faltou o nome da classe, por exemplo, deve ter digitado algumas vezes. Duvido que alguém não tenha falhado essa falta. Deu várias vezes, né? Então, isso vai realmente fixar o processo que tem que ter o nome da classe lá, certo? E o ponto também. E o ponto também. Porque se não tiver... Oi? Se colocar o nome já aparece sozinho, precisa estar na cabeça. Sim, só que na hora da prova que vocês vão fazer, você pode ficar dando Ctrl Shift C no caderno, na folha da prova lá, que ele não vai aparecer. Você vai entender. Hã? Não. Ó, com certeza não. É que eu já tive alguns casos. Posso? Eu já tive alguns casos do pessoal que esquecia isso na prova e perdia muitos pontos com isso. Consequentemente, a nota não era suficiente, não é assim. Tá? Então, de qualquer forma, acredito, não deveria ter passado agora ainda, ia passar só no próximo capítulo, né? Não estou trabalhando nada, eu estou contribuindo para o processo de fixação, né? Tá? Eu até esqueci o problema que eu quero. Está na videoaula, fique tranquilo. Tá? Então, veja bem. O que acontece aqui? O código em si, esse é um dos exercícios que está no livro, ali, certo? Nesse capítulo 5 aqui, né, só para a gente entender o seguinte, né, observe assim. Função MDC, ela está aqui declarada como sendo uma function, igual a todas as outras functions, certo? Se você olhar no implementation aqui, ela não tem nada de diferente, função MDC, aqui. Ela é igual o constructor, é igual ao destructor, não muda nada. É o mesmo cabeçalho que está lá em cima. E embaixo o que tem? Simplesmente colocou o nome da classe, ponto, o nome do método. A assinatura está exatamente igual. Tá claro? Mas, em termos de implementação, qual que é a diferença desse método aqui? Ele está
encapsulado. Eu não tenho acesso direto a este método, certo? Esse método vai ser utilizado em outros subprogramas, que são esses métodos que estão aqui, né? Um desses aqui vai utilizar, e com base nele, ele vai chamar esse método que está interno, certo? Você não vai ter acesso diretamente a ele. Por isso que ele está encapsulado, certo? Dentro dos outros fundamentos que a gente viu, eu tenho métodos onde eu envio uma mensagem e recebo uma mensagem. No caso, quando eu envio uma mensagem para o objeto, eu estou fazendo um set. E quando eu estou extraindo uma informação dele, um get. E eu posso ter, além desses gets e sets, eu posso ter outros métodos que não são gets e sets, certo? Mas são métodos que eu posso enviar ou receber informação com o objeto. Está claro aqui essa questão? Né? Uma classe, ela não vai ser composta somente de atributos. Jamais posso ter uma classe que só tenha atributos. Ela é composta, tem um nome, eu tenho atributos, eu tenho métodos. Necessariamente eu tenho que estar lidando com esse formato. Né? Eu vou ter instância. O que é uma instância? Uma instância é quando eu vou fazer com que o objeto passe a existir na memória. Quando eu tenho a classe, eu tenho um modelo, eu tenho um molde, mas não tenho, é como se ele não ocupasse espaço na memória ainda. A memória está com espaço livre. Quando eu instancio o objeto, ele passou a ocupar aquele espaço na memória. Certo? Ele passou a ocupar um espaço na memória. Só que, diferente da variável, esse objeto, eu não posso diretamente atribuir ou receber valores como se fosse variável. Eu tenho que trabalhar enviando e recebendo. Tem que ter uma instância dela criada para poder enviar e receber. E eu posso ter várias instâncias da mesma classe. Certo? Eu posso ter vários objetos da mesma classe. Está claro aqui? Jay. Ele está passando de função, né? E depois ele passa uma fração em outras. Ele tem uma fração, fração, né? E depois você declara uma fração de novo. Isso é o quê? É o corretor que vai retornar uma fração? O que é fração? O que é esse cara aqui? É o nome da classe que está declarado aqui em cima. Né? Então, o que acontece? Eu tenho métodos aqui, ele está recebendo como parâmetro um objeto, ele vai retornar aqui outro objeto. Certo? E a pergunta que eu fiz anteriormente, como é que era? Se esse objeto que chegou aqui dentro, se eu alterar ele dentro dessa subrotina aqui, alterar o valor dela, trabalhar com ela aqui dentro, quando ela voltar, ela vai estar com o valor alterado ou não? Eu vou retornar um objeto através do nome da função aqui. A função vai me retornar um objeto. Mas eu tenho um objeto que eu passei por parâmetro aqui. Essa passagem de parâmetro aqui é passagem de parâmetro por cópia. Quando eu passo uma variável passagem de parâmetro por cópia, o que acontece? Ela altera? Não. E aqui na orientação objeto, o que acontece quando eu passo um objeto por cópia? Esse é o teste que vocês vão ter que fazer, porque isso vai cair na prova. Eu já vou deixar avisado antecipadamente. Cada um faz seu teste aí. Estamos entendidos aí? Tá, vamos seguir aqui. Dentro do conceito aqui, então, o ponto. Eu tenho vários constructors. Poderia ter mais do que 2 constructors?
Pode. Posso. Muito bem. Eu realmente posso ter mais do que 2 constructors. Posso ter mais do que 2 destructor? Mais do que um destructor? Não. Não. Destructor a gente trabalha com um só. Ali é 99. Professor, aqueles parâmetros lá para inicializar. Quando eu tenho, ó, essa aqui é a classe. Vamos salvar esse camarada aqui. Ó, seguindo o padrão da nomenclatura que eu vou exigir em prova, além do nome do parâmetro, que vai ser o mesmo objeto, o mesmo nome do atributo que está lá com P como sendo parâmetro, certo? A outra exigência que eu vou fazer vai ser o seguinte: o nome da unit que vai ter vai ser a letra U mais o nome da classe. Certo? O nome da unit será sempre o nome da classe com antes dela a letra U. Certo? Para a gente seguir um certo padrão de nomenclatura, porque o nosso autor do livro, Isaías Camilo Boratti, aqui, ele não segue um padrão. Ele usa cada hora um formato diferente. Tá certo? Nós vamos seguir um padrão. Get é get, não é informe. Set é set, não é receba, certo? Vamos colocar o nome do get do set, nós não vamos abreviar, nós vamos usar o mesmo nome que foi dado ao atributo, tanto no get quanto no set, certo? Se ele tiver abreviado no nome do atributo, a gente abrevia ele na hora de colocar o get set, mas em princípio a gente vai usar o mesmo nome que está colocado nos atributos, certo? O parâmetro sempre vai preceder a letra P de parâmetro, certo? E quando eu tiver variáveis locais, a gente vai usar um M na frente. Aqui é o seguinte, ó, ele pede se vai renomear para minúsculo ou maiúsculo, porque o Lazarus funciona em Linux. E para compilar em Linux, nós precisamos manter ele sempre em minúsculo, certo? Em outras linguagens de programação orientada a objeto, ele não coloca essa situação, tá? Para a gente evitar problemas e transtorno, nós vamos trabalhar sempre com ele em minúsculo. Senta. Ó, observe que ele mesmo colocou a unit aqui, ó. Quando eu mandei salvar, ele muda o nome da unit aqui, certo? Não recomendo que fiquem mudando manualmente esses nomes. Tá claro? Caso alguém tenha algum problema, a resposta vai ser simples. Faça do zero. Processo de aprendizado, né, fixação, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Beleza? Tá. Então, o que acontece? Veja bem, aqui é uma classe que eu não tenho objetos de objetos aqui, né? A colocação foi do André, né? É quando eu tenho objetos de objetos, né? Então vamos dizer assim, ó, eu vou vir aqui, vou criar uma nova unit, que eu vou chamar ela de type programa igual a class private protected public. Então vamos dizer assim, aqui eu vou colocar o uses ação. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá uma fração que é do tipo fração. Beleza. Vamos dizer lá, constructor, crie objeto, destructor, destrua-se. E uma procedure execute-se.
Ó, o Ctrl Shift C, ele não funciona se você estiver abaixo do end, tá? Pode ser o computador de vocês que está com problema, pode ser o teclado que está com problema, né? Aperta e não vai, ele não vai fazer. O que acontece é assim, ó, veja bem, constructor aqui, como eu tenho um objeto, não é um atributo, né? Então eu vou colocar lá uma fração, ela recebe o nome da classe ponto crie objeto ou inicialize, certo? Então vamos dizer, eu vou colocar crie objeto. Todo objeto que for criado, ele necessariamente tem que ser destruído. O que acontece se eu não destruir o objeto? Vai ficar ocupando espaço na memória. Certo? Vai ficar ocupando espaço na memória. Né? E o constructor, eu poderia chamar o constructor sem colocar isso aqui? Poder eu até posso. Ele até vai funcionar, só que ele não vai ter a instância do objeto. O objeto vai estar com nil. Ele não foi criado, não foi instanciado. Certo? Como o objeto não vai ter instância, você não vai conseguir dar get, set, não vai conseguir fazer operação nenhuma com aquele objeto. Lembre-se que na aula passada, a gente criou o objeto lá, eu atribuí um objeto a outro sem ter construído aquele objeto. E ele funcionou. Só que era a mesma instância. Ele simplesmente recebeu a instância de um objeto já existente. Quando eu recebo uma instância de um objeto já existente, ele vai utilizar aquela instância. Só que você pode ter problemas na hora de destruir. Porque de repente, se você destruiu você destruiu o outro na realidade. Certo? Aí a hora que você vai destruir o outro, ele vai dizer que não existe mais para você destruir, porque ele já foi destruído. Entenderam a colocação? Então, tem que se tomar cuidado quando se trabalha dessa maneira. Tá claro essa situação? E da aula passada, a gente não fez essa parte do objeto passado por parâmetro. A gente simplesmente trabalhou o objeto, recebendo o valor, modificando o valor, fazendo setando um novo valor, mandando fazer o cálculo e extraindo. Mas a instância era a mesma, eu não passei ele como parâmetro. Até agora a gente não passou o objeto como parâmetro. Não é isso? Na aula passada a gente viu o clone que foi criado lá, ele veio como sendo uma nova instância. Foi isso que a gente viu na aula passada? O clone. Certo? Tá claro aqui então? Era essa a pergunta? Em vez de usar o crie os dois vai construir a instância do objeto. A diferença é que o crie inicialize, você já está passando por parâmetros os valores que você está utilizando. Você está construindo e setando o valor. Não, eu posso... É o caso do ponto lá do exercício do trabalho aqui. Ele tem o crie inicialize lá, não tem? Eu posso criar o objeto e já setando o valor dentro dele. Ao invés de eu criar o objeto e dizer que ele começa com 0 e 0, eu já digo que ele já começa com o valor que eu estou mandando como parâmetro. Certo? É que o crie inicialize, daí ele ficaria como aqui? O crie inicialize eu tenho P numerador, P denominador. Daí o que aconteceria aqui no crie inicialize? Eu colocaria aqui, numerador, em vez de ele receber 0, ele recebe P numerador. E denominador recebe P denominador. Ele já vai estar setado com o valor. Não preciso setar o valor novamente. E funciona, não é isso? Colocar ele para rodar lá Seria certo fazer isso sempre? Não é. É que essa é uma questão de colocar como atributo, com o valor que tem lá, certo? Mas tem casos que nós vamos ver depois, que quando eu tenho uma classe que tem muitos atributos, ao invés da gente ler variável a variável, passar parâmetro por parâmetro, nós vamos passar o objeto inteiro para ser lido.
ele já volta da classe, da interface, já objeto populado, já com valores dentro dele. Certo? Essa que é a ideia. Tá claro aqui? Dúvidas? Observações? Comentários? Vocês estão com um ponto aí criado, classe ponto. Trabalho. Estão. Então, nós vamos pegar os 30 minutos que restam. Falta meia hora aqui ainda. Teu relógio está com problema. Vamos pegar esses 30 minutos que nós temos aí e vamos colocar para fazer esse teste aí com relação à passagem de parâmetro. Vocês veem isso em casa? Tá bom, beleza, não tem problema. Podemos continuar então? O clone da aula passada, tranquilo. Que videoaula? Por favor, vai de novo. Nesse capítulo 5 aqui, tem realmente, ele foi bem generoso. Ele colocou lá 39 questões. Bastante, não. É razoável para fixação. Eu acho que realmente é um... Uma semana tem. Como não? Tem o trabalho da MIM, tem o trabalho do professor. Verdade, que eu posso Trabalho da linguagem. Então, é justamente por essas questões que a gente tem que trabalhar o processo de fixação, né? Trocando já, voz, por int, já, colocando mais, 2 e 4. Agora tem eleições, chegando. Na sua cidade não tem nem eleição? Tem eleitor? A gente, porque Foz é um. Como é que você assim? É uma referência para nós, né? Uma referência. Você vai enviar dinheiro, né? Meu Deus, referência. Tá, eu vou escolher as questões que eu quero que vocês façam desse capítulo 5 aqui, tá? Bom, tem quase 40, vamos chegar à metade pelo menos, né? Vai dar uns 20. Olha, são 39, eu posso manter as 39. Mas a gente vai fazer o maior? 20. 20. Não, vamos manter as 39 então. Vamos manter as 39. Olha, não tem problema. Pode deixar que eu vou escolher. Fique tranquilo. Tá, então eu vou fechar a videoaula aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa dessa parte? Eu posso ter outro conteúdo para passar aqui, se preferirem. Obrigado. Hoje tá bom.